Hoje, dia 10 de julho, é o Dia Mundial da Saúde Ocular e os especialistas alertam. Quase 80% dos casos de cegueira poderiam ser evitados. E aqui no estúdio, para conversar com a gente sobre esse assunto, nós recebemos o chefe do Departamento de Catarata do Hospital Oftalmológico de Brasília, Dr. Takashi Hida. Bom dia, doutor. Muito obrigada pela presença do senhor aqui. 80% podem ser evitados. O que leva à cegueira? Chama bastante atenção, é muito alto. Hoje, a Organização Mundial de Saúde, ela tem 285 milhões de deficientes visuais. Uhum. E desses, aproximadamente 40 milhões, ela tem cegueira. Uhum. E desse grupo todo, 80% são doenças evitáveis. Quais tipos de doença, então, por exemplo? A gente tem o glaucoma, que é uma principal doença, que ela é uma doença que vem assintomática. Glaucoma é a pressão alta dos olhos. Na verdade, o glaucoma, ele é uma neuropatia progressiva, quer dizer, é uma doença que atinge o nervo do olho, mas uma das características é o aumento da pressão. E o que leva a gente a ter glaucoma? A gente já nasce? É uma doença congênita ou isso pode acontecer mais tarde, por exemplo, aos 40, aos 30 anos? Nós temos diversos tipos de glaucoma, né? A principal causa de glaucoma que a gente tem hoje é o glaucoma primário de ângulo aberto. Ele geralmente dá em pessoas com história familiar e geralmente ela exige um acompanhamento preciso do médico. Então, o que acontece? O diagnóstico do glaucoma, ele não é feito numa consulta só. Ele é feito com a progressão. Quer dizer, você tem que acompanhar para fechar o diagnóstico. Então, muitos pacientes não sabem que tem a doença e tem. Já foi feito várias pesquisas, já hoje no Brasil, nos Estados Unidos, em que já fizeram entrevistas em pacientes com glaucoma e perguntou se saberia sobre a medicação e qual a doença que ele tem. Eles não sabiam. 50% não sabe que tem a doença. De quanto em quanto tempo a gente deve ir ao oftalmologista? O melhor conselho que a gente dá, logicamente, como que a gente quer mostrar os benefícios da prevenção na saúde ocular, a gente recomenda logo ao nascimento, né, que a gente tem Faz o teste do olhinho nas crianças? O teste do olhinho já para ver a prematuridade, pacientes que têm o risco de ter doenças congênitas, como a gente conversou, né? E logo depois a gente já começa já na adolescência, né? Então, na infância, na adolescência. Na adolescência hoje, o que está tendo muito é do uso do computador, Exatamente. Né? Agora, tem duas vertentes, né? Tem a síndrome do computador, que é quando o paciente tem algumas queixas e não pisca direito. E também tem hoje uma doença que a gente vê insidiosa durante a evolução da adolescência. O que acontece? Ele usa muito iPhone, iPad, e esse desenvolvimento de visão para perto acaba dando um acúmulo de uma incidência grande de miopia. Então, em estudos populacionais, já comprovaram que hoje, no mundo, já tem aumentado cerca de 60% a incidência de miopia nos últimos 30 anos. Certo. Hoje, para um adolescente, por exemplo, o senhor recomendaria que os pais levassem uma vez por ano? Exatamente. Adolescência anualmente. E a gente mais velho, depois dos 30, 40 anos? Quando a gente diagnostica alguma doença, às vezes a gente tem que ir menos, assim, com menos intervalo, né? Vamos dizer, de 6 em 6 meses, 3 em 3 meses. Quando é rotineiro, você não tem nenhuma doença, aí é anual. Né? Certo. Importante porque aí a gente evita a catarata e o glaucoma e vai evitar essa cegueira. Exatamente. Muito obrigada pela presença do senhor aqui. Bom trabalho hoje, né? Hoje deve ter uma série de ações por causa da saúde dos olhos. Com certeza. Muito obrigada pela presença do senhor. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigada.